Em Auschwitz, uma orquestra tocava música clássica todas as manhãs, enquanto milhares de prisioneiros marchavam para o trabalho forçado. Os músicos interpretavam Mozart e Beethoven a poucos metros do crematório, onde a fumaça era tão densa que mal podiam ver suas partituras. Não era arte, era uma ferramenta do sistema de extermínio nazista. Os guardas das SS obrigavam prisioneiros a lutar boxe sem luvas, sabendo que o perdedor seria executado. Organizavam cabarés onde artistas judeus atuavam na noite seguinte à partida dos trens para as câmaras de gás. Filmavam filmes de propaganda mostrando uma vida próspera nos campos, para depois assassinar os que haviam participado. Na primavera de 1941, no campo principal de Auschwitz, um grupo de prisioneiros polacos começou a se reunir em segredo com instrumentos que conseguiram que lhes enviassem de suas casas. Entre eles, havia músicos profissionais, alguns que haviam tocado nas melhores orquestras de Varsóvia e Cracóvia antes da guerra. O que começou como uma iniciativa clandestina para manter viva sua humanidade, logo chamou a atenção do subcampo Karl Fritsch, que decidiu que aquela música poderia servir aos propósitos do campo. No dia 6 de janeiro daquele ano, a pequena orquestra apresentou seu primeiro concerto informal. As semanas seguintes trouxeram mais ensaios, mais músicos e mais instrumentos. Em março, o prisioneiro funcional Bruno Brodniewicz convenceu Fritsch a assistir a uma apresentação dominical. A qualidade da interpretação impressionou o oficial das SS de tal maneira que autorizou oficialmente a existência da orquestra. O que os músicos não compreendiam então era que acabavam de se tornar peças fundamentais da maquinaria do campo. Cada manhã, quando as primeiras luzes da aurora mal iluminavam os barracões, os músicos deviam ocupar sua posição junto à porta principal do campo. A orquestra se instalava sobre uma pequena plataforma elevada, visível para as milhares de almas que começavam a acordar em meio ao frio e à fome. Às 5h30, os primeiros acordes rompem o silêncio. Não eram melodias suaves ou reconfortantes, eram marchas militares alemãs, interpretadas a um ritmo preciso e constante. Os comandos de trabalho começavam então seu êxodo diário. Milhares de prisioneiros marchavam em formação, arrastando os pés descalços ou calçados com tamancos de madeira sobre o barro congelado. A música ditava o tempo. Cada passo deveria coincidir com cada nota. As SS tinham descoberto que o ritmo musical acelerava o movimento das colunas e facilitava a contagem. Os guardas não precisavam gritar tanto quando a música fazia seu trabalho. Os violinos, as trompetas, os acordeões e os tambores soavam durante horas. Os músicos mantinham suas posições enquanto milhares de rostos desfigurados passavam diante deles. Alguns prisioneiros mal registravam a música. A fome extrema, o esgotamento crônico e a desesperança haviam reduzido sua consciência ao essencial para sobreviver mais um dia. Outros sentiam a música como uma zombaria cruel, uma paródia de civilização em meio ao inferno. Alguns poucos encontravam nessas melodias um último vínculo com o mundo que haviam perdido. Quando as colunas regressavam ao crepúsculo, a orquestra novamente ocupava seu lugar. Os prisioneiros que haviam sobrevivido a mais um dia de trabalho forçado arrastavam seus corpos de volta ao campo. Alguns carregavam entre vários colegas que haviam colapsado. Outros carregavam cadáveres. E, acima de tudo, a música continuava tocando, marcando o ritmo inexorável do retorno. A orquestra masculina de Auschwitz chegou a ter mais de 100 integrantes em seus momentos de maior expansão. Como músicos privilegiados, estavam isentos do trabalho físico mais brutal e recebiam rações maiores, vantagens que significavam a diferença entre vida e morte, mas que geravam inveja e desprezo entre outros prisioneiros. Os privilégios vinham acompanhados de obrigações que transcendiam as atividades diárias na porta. Nos domingos de manhã, se o clima permitisse, a orquestra tocava concertos no espaço entre o edifício da comandância e a vila do comandante Rudolf Höss. O comandante e sua família podiam ouvir de sua casa, localizada a poucos metros do crematório do campo principal. A chaminé do crematório
era visível a partir dos jardins, onde os músicos interpretavam obras de Mozart, Beethoven e Brahms. Os oficiais da SS organizavam eventos especiais que requeriam acompanhamento musical. As celebrações do aniversário de Hitler, as visitas de inspeção de altos comandantes, as execuções públicas projetadas como advertências para toda a população do campo. Nessas últimas, a orquestra devia tocar enquanto um prisioneiro era enforcado no meio da praça de revista, com milhares de prisioneiros forçados a presenciar o espetáculo. A música cumpria, então, uma função sinistra. Normalizava o horror. Envolvia-o em um manto de procedimento rotineiro. Em Birkenau, o campo de extermínio construído como extensão de Auschwitz, a realidade das orquestras alcançou dimensões ainda mais perturbadoras. A Orquestra Feminina de Birkenau começou a funcionar em abril de 1943. Helena Dunit-Niewinska, uma jovem violinista polaca, foi designada como uma de suas integrantes. As mulheres músicos enfrentavam as mesmas obrigações que suas contrapartes masculinas: tocar para os comandos de trabalho, atuar em eventos oficiais e proporcionar entretenimento às SS. Mas em Birkenau havia uma dimensão adicional. Os trilhos do trem penetravam diretamente até o coração do campo. Quando chegavam os transportes da Hungria, Grécia, Itália ou França, os prisioneiros recém-chegados desembarcavam dos vagões de carga em meio a um cenário cuidadosamente orquestrado. A orquestra tocava música alegre. Os oficiais da SS sorriam e davam ordens em tom tranquilizador. Tudo foi projetado para que os recém-chegados não compreendessem imediatamente que haviam chegado a um centro de extermínio. A maioria daqueles que desciam desses trens seria enviada diretamente para as câmaras de gás. Os idosos, as crianças pequenas, as mães com bebês nos braços, os doentes. Não havia necessidade de que entrassem em pânico antes do tempo. A música ajudava a manter a ordem, suavizava a transição entre o mundo dos vivos e a antecâmara da morte. Helena recordaria mais tarde como, nas noites, as músicas recebiam ordens abruptas de se apresentar na casa de guarda dos supervisores da SS. Ali, os oficiais que haviam passado o dia supervisionando as seleções na rampa, decidindo quem viveria mais algumas semanas e quem morreria nas próximas horas, se recostavam em cadeiras confortáveis para ouvir Grieg, Schumann e Mozart. A música lhes permitia relaxar após as jornadas de assassinato industrial. As músicas tocavam enquanto os oficiais bebiam, fumavam e conversavam. Algumas noites duravam horas. As prisioneiras mantinham seus instrumentos prontos, interpretando peça após peça, conforme os caprichos dos ouvintes. Se a interpretação não satisfaz, podiam esperar punições. Se agradava suficientemente, talvez recebessem um pedaço extra de pão ou um pouco de margarina. A orquestra de Birkenau tocava tão perto do crematório que a fumaça das chaminés frequentemente escurecia o ar. Nos dias de maior atividade, quando os transportes chegavam um após o outro e as câmaras de gás funcionavam sem descanso, a fumaça era tão densa que os músicos mal conseguiam ver as partituras à sua frente. O cheiro de carne queimada impregnava suas roupas, seus cabelos, seus instrumentos. E mesmo assim, deviam continuar tocando, mantendo o tempo, fingindo que nada daquilo estava acontecendo. Os músicos viviam em uma contradição insuportável. Seu talento os havia salvado da morte imediata. As habilidades que haviam cultivado durante anos de estudo e prática se tornaram sua ferramenta de sobrevivência. Mas cada nota que tocavam servia ao funcionamento do campo. Cada marcha que interpretavam facilitava o trabalho das SS. Cada concerto que davam humanizava superficialmente seus algozes, permitindo-lhes manter uma ilusão de refinamento cultural enquanto supervisionavam um genocídio. Alguns músicos não suportaram esta carga psicológica. A taxa de suicídio entre os integrantes das orquestras era significativamente mais alta do que entre a população geral do campo, com exceção dos membros dos Sonderkommandos, os comandos especiais forçados a trabalhar diretamente nas câmaras de gás e nos crematórios. Os músicos que escolhiam tirar a própria vida o faziam tocando os fios eletrificados, recusando-se a comer até morrer de inanição, ou provocando deliberadamente situações que resultariam em sua execução.
Outros encontraram maneiras de resistir de dentro. Em Auschwitz, o prisioneiro e compositor Józef Kropinski escreveu centenas de peças musicais em segredo, trabalhando à noite à luz de velas em uma sala que, durante o dia, servia como laboratório de patologia, onde eram realizadas autópsias. Suas composições incluíam tangos, valsas, canções de amor e até uma ópera em 2 atos. Cada nota que escrevia era um ato de reafirmação humana, uma declaração de que o espírito criativo não podia ser completamente esmagado. As orquestras também serviam como núcleo para grupos musicais clandestinos menores. Os instrumentos oficialmente designados, às vezes, podiam ser utilizados em segredo para pequenas apresentações entre prisioneiros, longe da vigilância das SS. Esses concertos clandestinos eram realizados em barracos durante os escassos momentos livres, oferecendo aos prisioneiros uma experiência musical que não estava contaminada pela presença dos guardas. Em Dachau, durante os últimos anos da guerra, eram organizados concertos quase todos os fins de semana no edifício de banhos. Os prisioneiros assistiam voluntariamente quando as autoridades permitiam. Estes eventos incluíam não apenas a maior orquestra de cordas, mas também grupos de música de câmara, coros e solistas. A programação era ambiciosa. Obras de música clássica europeia, interpretadas com surpreendente qualidade considerando as circunstâncias. As orquestras dos subcampos de Auschwitz variavam em tamanho e função. Em Monowitz, onde ficava a fábrica de borracha sintética IG Farben, a orquestra masculina funcionou de agosto de 1943 até janeiro de 1945. Em campos menores também existiram conjuntos musicais, embora principalmente destinados ao entretenimento dos guardas da SS. Os músicos que sobreviveram e foram libertados no final da guerra carregaram memórias que os atormentariam pelo resto de suas vidas. Haviam usado sua arte para sobreviver, mas essa mesma arte estava a serviço de seus opressores. Anita Lasker-Wallfisch, violoncelista da Orquestra Feminina de Birkenau, lembraria décadas depois da paradoxal situação de tocar música bonita para homens que supervisionavam assassinatos em massa. O que mais a perturbava não era a crueldade em si, mas o fato de que esses criminosos apreciavam genuinamente Schumann, entendiam a complexidade de Mozart, se emocionavam com Beethoven e então voltavam às suas tarefas de extermínio sem conflito aparente. Essa dualidade revelou algo profundamente perturbador sobre a natureza humana, a capacidade de compartimentar, de manter separada a apreciação estética e a conduta moral. A cultura, a música, a arte não necessariamente civilizavam ou humanizavam, podiam coexistir com a barbárie mais absoluta. Na noite do 27 de agosto de 1933, no campo de concentração de Bürgermoor, os prisioneiros se reuniram em um espaço desobstruído entre os barracões. Não era uma assembleia ordinária convocada pelos guardas. Era um evento organizado pelos próprios prisioneiros, concebido pelo ator Wolfgang Langhoff como uma forma de resistência psicológica contra as surras noturnas que as SS infligiam regularmente. O espetáculo foi chamado Circus Konzentrazzani, um trocadilho que combinava a palavra alemã para concentração com um toque de humor sardônico. A apresentação incluía atos de malabarismo, acrobacias improvisadas, números musicais e esquetes cômicos. Tudo havia sido ensaiado em segredo durante semanas, utilizando os escassos momentos em que a vigilância afrouxava. Os guardas, curiosamente, não só permitiram o evento, mas também se divertiram com ele. Descobriram que o entretenimento poderia ser uma ferramenta de controle tão eficaz quanto a violência. Naquela noite, teve seu momento mais memorável quando foi interpretado pela primeira vez o Moorsoldatenlied, a canção dos soldados do pantano. A letra falava de trabalhadores forçados nos pântanos, de espadas em mãos transformadas em paz, da saudade pela liberdade. A melodia era marcial, suficientemente ambígua para que os guardas a ouvissem como uma canção de trabalho disciplinado. Mas os prisioneiros entendiam a mensagem oculta de resistência e esperança. O teatro nos campos de concentração nazistas existiu em múltiplas formas e contextos.
Algumas produções eram oficiais, organizadas com a permissão explícita das autoridades do campo. Outras eram semi-clandestinas, toleradas por guardas específicos em troca de subornos. As mais perigosas eram completamente secretas, realizadas em barracões durante a noite, com vigias posicionados para alertar se algum oficial das SS se aproximasse. Em Dachau, as representações teatrais adquiriram uma relevância particular após a Anschluss de 1938, quando a anexação da Áustria trouxe ao campo uma nova onda de prisioneiros vienenses. Entre eles havia atores profissionais, cabaretistas, músicos de variedades e artistas de teatro que eram figuras conhecidas nos palcos de Viena e outras cidades austríacas. Todo domingo, se as condições permitissem, esses artistas organizavam funções de cabaré. Fritz Grünbaum, Paul Morgan, Hermann Leopoldi e o cantor berlinense Kurt Fuss eram os nomes principais. Tinham sido estrelas no mundo exterior. Agora eram prisioneiros, mas seu talento lhes dava uma pequena vantagem. As apresentações eram realizadas em um dos barracões, com centenas de prisioneiros agrupados em círculo em torno do espaço de atuação improvisado. A logística desses eventos exigia extrema precaução. Vigias se posicionavam nas extremidades do barracão para garantir que nenhum oficial das SS estivesse nas proximidades. Se a presença de guardas fosse detectada, o espetáculo era interrompido imediatamente. A diferença entre uma representação tolerada e um ato de insubordinação punível com a morte era uma linha extremamente fina. Os repertórios oscilavam entre dois extremos. Alguns artistas interpretavam os mesmos esquetes que haviam apresentado em Viena antes da guerra, oferecendo conexão com o mundo perdido. Outros criavam material novo especificamente para a realidade do campo, apresentações muito mais arriscadas com sátiras sutis e mensagens encobertas de resistência que caminhavam constantemente à beira do perigo. Em Buchenwald, o teatro clandestino alcançou um nível de sofisticação notável. Entre agosto de 1943 e dezembro de 1944, foram organizadas 27 apresentações em um bloco onde havia sido instalado um cinema. Esses eventos incluíam não apenas atuações musicais, mas também exposições artísticas, esquetes teatrais e números de cabaré. As apresentações políticas eram as mais audaciosas. Um famoso comediante da Europa Central realizava monólogos que imaginavam conversas entre o chefe do campo, embriagado, e Robert Ley, o líder do Frente Alemão do Trabalho, igualmente ébrio. O humor era corrosivo, perigoso. Cada função começava com o canto em grupo da canção de Buchenwald, criando um sentido de comunidade entre os prisioneiros participantes. Os grupos teatrais, às vezes, eram organizados de acordo com linhas nacionais. Os prisioneiros tchecos apresentavam obras em sua língua. Os poloneses organizavam seus próprios eventos. Os alemães antinazistas tinham seus espetáculos. Essa fragmentação refletia as complexas dinâmicas sociais dentro dos campos, onde as diferenças de língua, cultura e política podiam ser tanto fonte de divisão quanto de identidade preservada. O campo de trânsito de Westerbork, nos Países Baixos, desenvolveu uma tradição de cabaré particularmente sinistra. Westerbork servia como ponto de reunião para judeus holandeses e judeus alemães refugiados antes de sua deportação para Auschwitz ou Sobibor. O comandante Albert Gemmecker não apenas permitia, mas também promovia ativamente as produções de cabaré elaboradas. Vários judeus alemães que haviam fugido para a Holanda na década de 30 tinham ampla experiência profissional em teatro. Willy Rosen, Max Ehrlich, Erich Ziegler, Camilla Spira, Esther Phillips e outros formaram o Gruppe Bühne Lager Westerbork, o grupo de teatro do campo Westerbork. Eram artistas de primeiro nível. Alguns tinham sido estrelas em Berlim antes da ascensão nazista ao poder. As apresentações em Westerbork seguiam um calendário macabro. A cada terça-feira de manhã, partia um trem de deportação em direção ao leste. Os vagões de carga se enchiam com centenas ou milhares de pessoas que jamais retornariam. Na mesma noite de terça-feira, depois que o trem havia partido, apresentava-se o Bunter Abend, a Abbasidesimas Noite Variada. O cabaré começava,
com música, humor e apresentações elaboradas. O propósito era transparente e brutal. As atuações serviam para adormecer os sentidos dos prisioneiros que permaneciam em Westerbork, para fazê-los esquecer, mesmo que temporariamente, o que havia acontecido naquela manhã e o que inevitavelmente lhes aconteceria no futuro próximo. As SS queriam demonstrar aos seus superiores quão dócil e controlada estava a população do campo. O entretenimento era um mecanismo de pacificação. Ironia, o cenário usado para essas produções havia sido construído com madeira saqueada de uma sinagoga destruída na cidade vizinha de Assen. Os artistas atuavam sobre os restos de um lugar sagrado, apresentando espetáculos para seus carcereiros enquanto seus companheiros eram transportados para a morte. Jet Cantor foi uma das artistas de Westerbork que sobreviveu. Depois da guerra, teve uma carreira de sucesso, mas as memórias daquelas apresentações a perseguiriam. Como reconciliar o fato de ter entretido os nazistas com a necessidade de sobreviver? Como viver sabendo que cada apresentação havia servido para facilitar o funcionamento do sistema que assassinava milhares? Em Theresienstadt, o gueto-campo apresentado ao mundo como um assentamento modelo, as atividades culturais eram parte essencial dessa fachada. As autoridades nazistas organizavam a Freizeitgestaltung, a organização do tempo livre que coordenava produções teatrais, concertos, conferências e exposições. Karel Schwenk, um artista tcheco, escreveu e dirigiu cabarés que operavam em um espaço ambíguo entre o entretenimento sancionado e a crítica velada. Seus esquetes apresentavam situações que podiam ser interpretadas de múltiplas maneiras. Os guardas nazistas viam histórias inofensivas sobre a vida no gueto. Os prisioneiros captavam mensagens subversivas sobre resistência, esperança e a natureza absurda de sua situação. As produções teatrais incluíam obras clássicas, dramas históricos, comédias e até óperas. Os artistas encarcerados em Theresienstadt incluíam figuras proeminentes do teatro tcheco e alemão. Victor Ullmann compôs uma ópera intitulada O Imperador de Atlantis, uma alegoria sobre um ditador que ordena a guerra universal, mas perde o controle sobre a morte em si, que se declara em greve. A obra era uma crítica apenas velada do regime nazista. Os ensaios avançaram durante semanas, mas a apresentação foi cancelada no último momento. As autoridades finalmente compreenderam a mensagem. Pouco depois, Ullmann foi deportado para Auschwitz e assassinado. Nos barracões de Auschwitz também existia teatro clandestino, embora em condições muito mais precárias do que em Theresienstadt. Charlotte Delbo, uma prisioneira política francesa, havia memorizado obras de Molière antes de sua deportação. Durante a interminável contagem da manhã em Birkenau, recitava mentalmente os diálogos para se manter sã. Às vezes, nas noites, sussurrava trechos para outras prisioneiras, compartilhando fragmentos de cultura como atos de resistência contra a desumanização. Os campos de concentração também viram apresentações de fantoches e teatro de marionetas. Esses espetáculos, aparentemente inocentes, permitiam transmitir mensagens que seriam demasiadamente perigosas em atuações com atores humanos. As marionetas podiam dizer coisas que os humanos não podiam. Os roteiros podiam ser mais ousados, mais críticos. A primeira luta de boxe em Auschwitz ocorreu em março de 1941. Tadeusz Pietrzykowski, prisioneiro político polaco número 77, não havia planejado se tornar boxeador do campo. Ele tinha sido um atleta promissor antes da guerra, mas sua entrada em Auschwitz no primeiro transporte em massa o havia reduzido a outro corpo destinado ao trabalho forçado até o colapso físico. Pietrzykowski, conhecido como Ted, tinha sido inicialmente designado para a oficina de marcenaria. Sua condição física relativamente boa o ajudou a sobreviver às primeiras semanas do trabalho brutal. Mas foi seu passado como boxeador que chamou a atenção de alguns prisioneiros funcionais alemães. Walter Düning era um prisioneiro alemão que antes da guerra tinha sido vice-campeão alemão de peso médio. Düning tinha a reputação de abusar de outros prisioneiros. Alguns prisioneiros sugeriram que, se ele gostava tanto de bater em pessoas, talvez devesse tentar enfrentar Pietrzykowski em uma luta real.
O confronto foi organizado nos quartos que hospedavam os prisioneiros funcionais, no primeiro andar do Bloco 24. Ted venceu Dunning de maneira contundente. A vitória o transformou instantaneamente em uma figura notável dentro do campo. O que começou como um combate isolado, rapidamente se transformou em uma série. Lukian Sobieraj, outro prisioneiro funcional com habilidades de luta, tornou-se o lutador dominante do campo, invicto por anos. As lutas começaram a atrair públicos. Os prisioneiros se reuniam para assistir aos combates quando eram autorizados. As SS também começaram a se interessar. Em 1944, as autoridades do campo decidiram organizar um evento esportivo de maior escala. Seria uma gala que incluiria não apenas boxe, mas também luta livre. A luta principal enfrentaria Sobieraj com Jakob Kazałczyk, um judeu polaco deportado para o campo em 1943. Kazałczyk era um homem extraordinariamente forte. Possivelmente havia sido acrobata de circo antes da guerra. No campo, havia demonstrado sua força levantando pesos improvisados e quebrando correntes. A luta foi preparada como um grande espetáculo. Realizar-se-ia no edifício de banhos, localizado entre os blocos 1 e 2. A orquestra do campo foi convocada para tocar música no momento da entrada de cada lutador no ringue improvisado. Havia um juiz designado. Tanto prisioneiros quanto guardas da SS assistiram como espectadores, torcendo por seus favoritos. A luta terminou empatada. Uma revanche foi planejada, mas nunca ocorreu. As autoridades do campo descobriram que os guardas das SS estavam se misturando com os prisioneiros durante os combates, torcendo juntos. Essa fraternização era inaceitável. As lutas foram proibidas por um tempo, embora continuassem a ocorrer em segredo. Mas a história do boxe em Auschwitz teve capítulos muito mais sombrios nos subcampos. Em Jaworzno, um campo de trabalho forçado que fazia parte do vasto complexo de Auschwitz, um oficial das SS chamado Schneider desenvolveu um sistema particularmente sádico de entretenimento baseado em combates de boxe forçados. Harry Haft, um jovem judeu polonês originário de Bełchatów, havia sido capturado durante uma operação de contrabando da resistência polonesa. Depois de passar por vários campos, chegou a Jaworzno, onde seu físico relativamente robusto chamou a atenção de Schneider. O oficial lhe propôs um trato. Se Schneider o ajudasse a sobreviver, Harry deveria fazer todo o possível para ajudar Schneider a evitar a justiça se a Alemanha perdesse a guerra. Inicialmente, Schneider cumpriu sua parte fornecendo a Harry rações extras de comida, mas logo revelou suas verdadeiras intenções. A cada domingo, Harry seria obrigado a lutar contra outros judeus diante das dependências dos oficiais. As lutas seriam sem luvas de boxe, apenas com luvas de couro ordinárias. Era mentira que os oponentes tinham se oferecido voluntariamente. Os homens que Harry enfrentava também tinham sido forçados a lutar, e as regras eram brutalmente simples. O perdedor seria executado. As lutas terminavam quando um dos lutadores ficava inconsciente no chão, demasiado enfraquecido pelos golpes para continuar. Os guardas da SS apostavam dinheiro, bebiam e gritavam enquanto dois homens famintos se golpeavam mutuamente até que um já não pudesse se levantar. Harry Haft lutou em 76 combates desse tipo. Cada vitória significava sua sobrevivência por mais uma semana. Cada vitória também significava que ele havia enviado outro homem judeu para a morte. Os oponentes incluíam homens de diferentes países. Alguns eram boxeadores com experiência anterior, outros mal sabiam se defender. O combate mais difícil de Harry foi contra o campeão francês de peso pesado antes da guerra. Schneider havia apostado uma quantidade considerável de dinheiro em Harry. A luta foi brutal. Ambos os homens, embora enfraquecidos pela fome e pelas condições do campo, lutaram com um desespero que só pode surgir quando a alternativa é a morte imediata. Harry finalmente nocauteou o francês. Minutos depois, enquanto os guardas arrastavam o homem inconsciente, Harry ouviu 2 disparos. A angústia psicológica desses combates era insuportável. Harry não apenas tinha que lutar pela sua vida, mas também tinha que se tornar o instrumento direto da morte de outros. Cada golpe que desferia, cada vitória que conquistava,
o transformava mais no animal judeu que os guardas diziam que era. Os nazistas haviam criado uma situação em que os judeus eram forçados a se matarem entre si para o entretenimento de seus opressores. Salamo Arosh, outro boxeador judeu, viveu uma experiência semelhante em Auschwitz-Birkenau. Arosh tinha sido o campeão grego de peso médio e campeão dos Balcãs em 1939. Quando chegou a Auschwitz em maio de 1943 com sua família, as autoridades do campo buscavam boxeadores entre os recém-chegados. Uma vez que as habilidades de Arosh foram confirmadas, ele foi designado para lutar 2 ou 3 vezes por semana contra outros prisioneiros. Arosh estimou que participou de aproximadamente 208 combates durante seu tempo em Auschwitz. Embora pesasse apenas cerca de 60 quilos, muitas vezes lutava contra homens muito maiores. Nunca foi derrotado, embora 2 lutas tenham terminado em empate quando teve que lutar enquanto se recuperava de disenteria. Os boxeadores que recebiam essas atribuições gozavam de privilégios semelhantes aos músicos: melhor alojamento, rações adicionais, trabalho menos extenuante. Essas vantagens criavam uma situação moralmente complexa, onde a sobrevivência dependia de estar disposto a golpear, potencialmente até a morte, outros prisioneiros. As lutas tipicamente duravam até que um dos lutadores desmaiasse ou até que os nazistas se cansassem de olhar. Não havia regras padrão, não havia limites de rounds, não havia proteções. Arosh descreveu ter nocauteado um oponente que pesava mais de 110 quilos em apenas 18 segundos. A velocidade era sua vantagem. Terminar rápido significava menos dano para ambos os combatentes. O boxe não era o único esporte nos campos. Em Auschwitz também se jogava futebol, vôlei e basquete, embora em escala muito menor. Essas atividades geralmente estavam disponíveis apenas para prisioneiros com posições privilegiadas dentro da hierarquia do campo. Os jogos de xadrez, cartas e outras formas de entretenimento mental eram tecnicamente proibidos, mas ocorria clandestinamente. A natação e o polo aquático eram praticados ocasionalmente. Alfred Naujoks, um nadador olímpico que havia estabelecido múltiplos recordes mundiais antes da guerra, foi deportado para Birkenau. Notavelmente sobreviveu e, após a guerra, pôde reconstruir sua carreira esportiva, até mesmo competindo novamente nos Jogos Olímpicos. Em campos de prisioneiros de guerra, onde as condições eram menos brutais do que nos campos de concentração, os esportes organizados alcançaram níveis mais elaborados. No campo Woldenberg-Oflag 2C, oficiais poloneses capturados organizaram umas Olimpíadas improvisadas em 1944. 369 prisioneiros participaram em 464 competições. Os alemães permitirão essas Olimpíadas. Os prisioneiros fabricaram medalhas de papel emboçado para os vencedores. No entanto, o boxe teve que ser suspenso porque os corpos enfraquecidos não podiam suportar o impacto. Os boxeadores que sobreviveram aos campos carregavam traumas específicos que os distinguia de outros sobreviventes. Não apenas haviam sofrido o horror geral do sistema concentracionário, haviam sido convertidos em instrumentos de violência contra seus companheiros prisioneiros. Na primavera de 1944, o gueto-campo de Theresienstadt experimentou uma transformação superficial extraordinária. As autoridades nazistas ordenaram o que eufemisticamente chamaram de embelezamento. 7.500 reclusos foram deportados para Auschwitz para reduzir a superlotação extrema. Os edifícios foram pintados com cores frescas. Foi construída uma piscina que nunca seria usada pelos prisioneiros. Jardins foram plantados com flores trazidas de fora. Um parque infantil apareceu onde antes só havia barro. Essas melhorias não respondiam a nenhum impulso humanitário. O governo dinamarquês havia pressionado as autoridades alemãs para permitir que o Comitê Internacional da Cruz Vermelha inspecionasse o campo e verificasse se os judeus dinamarqueses ali internados não estavam sendo maltratados. Os nazistas viram uma oportunidade. Se conseguissem enganar a Cruz Vermelha, poderiam combater os crescentes relatos sobre suas atrocidades que começavam a chegar a países neutros e aliados.
A visita da Cruz Vermelha foi realizada no 23 de junho de 1944. Foi uma coreografia elaborada de engano. Os delegados foram guiados por rotas pré-estabelecidas. Viram tendas com vitrines cheias de produtos que os prisioneiros nunca poderiam comprar. Presenciaram um concerto de música clássica interpretado por uma orquestra de prisioneiros. Observaram crianças brincando alegremente no parque recém-construído. Os delegados dinamarqueses posteriormente relataram que as condições eram muito satisfatórias, que havia pouco a justificar para reclamações. O sucesso do engano inspirou as autoridades nazistas a levar sua propaganda ainda mais longe. Se uma visita pessoal pudesse ser orquestrada de forma tão eficaz, um filme permanente poderia ser ainda mais útil. O projeto cinematográfico havia começado a ser idealizado antes da visita da Cruz Vermelha, mas ganhou novo ímpeto após seu sucesso. Em dezembro de 1943, um prisioneiro, provavelmente Jindřich Weil, foi solicitado a escrever um roteiro. Ele completou 2 rascunhos para março. No 20 de janeiro de 1944, foi filmada a chegada de um transporte de judeus dinamarqueses, incluindo um discurso de boas-vindas de Paul Epstein, um dos líderes judeus designados do gueto. Mas o projeto foi interrompido temporariamente. As autoridades decidiram que seria mais eficaz filmar depois que o embelezamento estivesse concluído. Em julho de 1944, o projeto foi revivido. Kurt Gerron, um proeminente ator e diretor judeu-alemão, foi selecionado para dirigir o filme. Gerron havia sido uma figura importante do cinema alemão antes da ascensão nazista. Ele havia aparecido em O Anjo Azul ao lado de Marlene Dietrich em 1930. Quando os nazistas chegaram ao poder, Gerron fugiu para os Países Baixos. Em fevereiro de 1944, foi deportado do campo de trânsito de Westerbork para Theresienstadt. Para Gerron, a oportunidade de dirigir novamente deve ter parecido tanto uma bênção quanto uma maldição, permitindo-lhe retornar à sua paixão, exercer seu ofício, experimentar algo semelhante à normalidade. As autoridades do campo prometeram-lhe proteção contra a deportação em troca de seu trabalho no filme. Mas Gerron sabia que estava criando propaganda nazista. Karel Peteny, da companhia de notícias Aktualita de Praga, foi contratado para produzir o filme junto com um fotógrafo e cinegrafista tcheco chamado Ivan Frick. Os tchecos nunca foram autorizados a interagir diretamente com Gerron. Todas as comunicações deviam passar através de um oficial da SS. Frick lembraria mais tarde da experiência como profundamente perturbadora, sabendo que estava participando de uma mentira monumental. A filmagem ocorreu principalmente no outono de 1944. As cenas foram cuidadosamente coreografadas para apresentar Theresienstadt como uma comunidade judaica próspera e autossustentável. O título oficial era Theresienstadt, um documentário da área de assentamento judaico. A palavra documentário foi deliberadamente incluída para sugerir autenticidade. Os prisioneiros que apareciam no filme não eram em sua maioria atores profissionais, mas residentes comuns do gueto obrigados a participar. Foi ordenado que sorrissessem, parecessem saudáveis, atuassem como se estivessem felizes. As crianças foram filmadas brincando, rindo, assistindo a escolas improvisadas. As imagens mostravam oficinas onde artesãos judeus supostamente trabalhavam em condições dignas. Eram apresentados concertos, peças de teatro, eventos esportivos. Uma das cenas mais aterrorizantes do filme mostrava a orquestra de cordas de Theresienstadt interpretando música. O maestro era Karel Ancherl, que após a guerra sobreviveu e reconstruiu uma carreira musical distinta. A peça que ele regeu era o Estudo para a Orquestra de Cordas, composta no próprio campo por Pavel Haas, um compositor tcheco. Pouco depois de esta sequência ser filmada, Haas foi deportado para Auschwitz e assassinado na câmara de gás. As crianças que apareciam sorrindo nas cenas do parque infantil compartilhariam o mesmo destino. A maioria foi deportada para Auschwitz no outono de 1944, durante as liquidações finais de Theresienstadt.
As imagens de sua aparente felicidade se tornaram registros fantasmagóricos de vidas que seriam extintas semanas depois da filmagem. O filme apresentava o que o historiador Karel Margry descreveu como uma atmosfera de festa perpétua. As cenas sucediam-se mostrando atividades de lazer, concertos ao ar livre, partidas de futebol, espectadores bem vestidos desfrutando de eventos culturais. A narração apresentava informações técnicas precisas, misturadas com mentiras fundamentais sobre a natureza do lugar. O que realmente definia Theresienstadt estava ausente do filme: a superlotação extrema, a desnutrição crônica, as doenças mortais, o trabalho escravo para a economia de guerra alemã e, acima de tudo, os transportes que partiam regularmente para as câmaras de gás de Auschwitz. A filmagem foi concluída no dia 28 de março de 1945. Naquela época, o fim da guerra era claramente iminente. O filme foi exibido privadamente apenas 4 vezes. Nunca foi distribuído publicamente como as autoridades nazistas haviam planejado. O material completo se perdeu após a guerra, embora aproximadamente 20 minutos de filmagem tenham sido posteriormente redescobertos em vários arquivos. Kurt Gerron não viveu para ver o fim da guerra. As promessas de proteção contra a deportação revelaram-se mentiras. Em outubro de 1944, Gerron foi deportado para Auschwitz-Birkenau. Ele foi assassinado na câmara de gás pouco depois de sua chegada. A maioria dos prisioneiros que haviam aparecido no filme ou participado de sua produção compartilharam seu destino. A fita se tornou o que uma sobrevivente descreveu como um registro de um lugar que nunca existiu. Cada cena era tecnicamente autêntica, no sentido de que mostrava lugares e pessoas reais de Theresienstadt. Mas o conjunto era uma mentira elaborada, uma falsificação que ocultava o sofrimento real atrás de uma fachada cuidadosamente construída. O projeto cinematográfico de Theresienstadt representou uma forma de abuso única. Os nazistas não apenas assassinavam suas vítimas, mas as obrigavam a participar da criação de sua própria propaganda antes de matá-las. Os prisioneiros foram transformados em atores involuntários em uma farsa projetada para ocultar seu próprio extermínio. Era manipulação psicológica elevada à forma de arte macabra. O filme também revelou a importância que o regime nazista atribuía à propaganda e ao controle da narrativa. Mesmo enquanto perdiam a guerra militarmente, as autoridades dedicavam recursos significativos a projetos cinematográficos projetados para moldar a percepção internacional. A verdade sobre o que estavam fazendo era tão indefensável que precisavam de elaboradas construções de mentiras para ocultá-la. Theresienstadt, como conceito, representava a quintessência do engano nazista. Era apresentado ao mundo como uma cidade doada aos judeus pelo Führer, um lugar onde os idosos podiam se retirar com dignidade. A realidade era que entre 1941 e 1945, 140 mil judeus passaram por Theresienstadt. 33.430 morreram lá de fome, doença e maus tratos. 88 mil foram deportados para campos de extermínio, onde enfrentaram morte quase certa. Menos de 5 mil sobreviveram finalmente. As performances musicais públicas nos campos operavam sob uma certa estrutura visível, mas, paralelamente, existia outra dimensão do entretenimento musical. As performances privadas, forçadas para oficiais individuais da SS ou prisioneiros funcionais com poder. Essas apresentações íntimas revelavam aspectos particularmente perturbadores da vida nos campos, ocorrendo em espaços privados, sem testemunhas, onde os músicos entravam em relações perigosamente pessoais com seus captores. Thies Christoffersen, um oficial da SS em Auschwitz, tinha uma predileção particular pela música romani. Quando formava seus destacamentos de trabalho, favorecia deliberadamente prisioneiros romani com habilidades musicais, criando um reservatório pessoal de entretenimento disponível à vontade. Os músicos selecionados se tornavam escravos musicais, protegidos do trabalho mais brutal, mas obrigados a se apresentar quando o oficial solicitava, sem possibilidade de recusar.
Quando Christophersen queria ouvir música, simplesmente ordenava que seu grupo de músicos fosse trazido. Não importava a hora, não importava se os músicos estavam doentes ou exaustos. Eles deveriam se apresentar, pegar seus instrumentos e tocar. As apresentações podiam durar horas. Às vezes, Christophersen ouvia sozinho. Outras vezes, convidava colegas. Os oficiais bebiam, conversavam, ignoravam em grande parte os músicos, exceto quando queriam solicitar uma peça particular. Esta dinâmica se replicava em múltiplas escalas através do sistema concentracionário. Os membros das orquestras oficiais frequentemente recebiam ordens para se apresentar em atuações privadas fora de seus deveres regulares. Helena Dunich-Nivinska, da Orquestra Feminina de Birkenau, lembrava como durante as noites chegavam ordens abruptas. A orquestra deveria se reunir imediatamente e se apresentar na casa de guarda dos supervisores SS. As músicas que tocavam nessas sessões noturnas enfrentavam uma tortura psicológica específica. Deveriam interpretar lindamente para homens cujas mãos estavam literalmente manchadas com o sangue de seu povo. Cada nota perfeitamente executada poderia comprar mais um dia de vida, mas também significava proporcionar conforto e prazer a assassinos. A música, que para muitas havia sido fonte de alegria e expressão antes da guerra, tinha se tornado instrumento de sua própria escravidão. Os músicos individuais também eram recrutados como entretenimento pessoal. Um oficial da SS, com gosto por piano, podia ordenar que um pianista prisioneiro fosse designado para seu serviço pessoal. O músico, então, se apresentaria em jantares privados, em reuniões com colegas, em celebrações de aniversários. Por um lado, estes músicos recebiam vantagens tangíveis: acesso a comida adicional, possivelmente roupas em melhor estado, oportunidades para se lavar mais regularmente, isenção das formas mais brutais de trabalho. No contexto do campo, estas vantagens significavam a diferença entre sobreviver ou perecer. Mas o preço psicológico era considerável. O músico tornava-se propriedade pessoal de seu patrão SS. Estava disponível a qualquer hora, deveria demonstrar gratidão constante, deveria sorrir e agir como se estivesse honrado em servir. Qualquer sinal de relutância, qualquer atuação que não satisfizesse, poderia resultar na perda imediata dos privilégios e retorno à população geral do campo, o que muitas vezes equivalia à sentença de morte. As atuações em eventos privados de oficiais da SS podiam incluir festas onde o álcool fluía livremente e o comportamento se tornava cada vez mais desinibido. Os músicos deviam continuar tocando enquanto presenciavam orgias, espancamentos caprichosos a outros prisioneiros trazidos para diversão, conversas onde os oficiais discutiam abertamente os números de pessoas assassinadas nesse dia como se fossem estatísticas produtivas. Alguns oficiais desenvolviam algo parecido à afeição por seus músicos pessoais. Não era respeito ou reconhecimento genuíno da humanidade, mas sim o tipo de afeição que se poderia ter por um animal de estimação bem treinado ou um objeto precioso. O oficial se orgulhava de ter acesso a entretenimento de qualidade, se gabava diante de colegas sobre o talento de seu músico e até podia proteger o prisioneiro de outros guardas mais brutais. Esta proteção era simultaneamente salvadora e corruptora. O músico sobrevivia, mas à custa de se tornar um colaborador aparente. Outros prisioneiros que observavam essa relação podiam sentir ressentimento ou desprezo. Não compreendiam necessariamente as complexidades, não viam as atuações forçadas noturnas, só viam que certos prisioneiros pareciam ter relações privilegiadas com as SS. Os prisioneiros funcionais, aqueles prisioneiros que tinham sido elevados a posições de autoridade limitada dentro da hierarquia do campo, também exigiam entretenimento musical. Alguns capos, os supervisores de barracões ou comandos de trabalho, imitavam as SS em seu desejo de ter músicos pessoais disponíveis. Podiam ser até mais caprichosos e cruéis do que os oficiais alemães, usando seu poder limitado para infligir sofrimento arbitrário. Um músico designado para um capo brutal enfrentava uma situação particularmente precária. Ele não tinha as mesmas proteções que poderia oferecer o patrocínio de um oficial da SS.
O capo podia mudar de humor instantaneamente, passar de desfrutar um concerto privado a espancar selvagemente o músico por alguma infração imaginada. As atuações privadas também incluíam eventos mais benignos à primeira vista, mas igualmente problemáticos moralmente. Os oficiais celebravam casamentos, nascimentos de filhos, promoções. Para essas ocasiões, queriam música apropriada, alegre, festiva, celebratória. Os músicos prisioneiros deviam fornecer a trilha sonora para momentos de felicidade na vida de pessoas que simultaneamente supervisionavam a aniquilação sistemática de milhões. A remuneração por essas atuações variava. Às vezes, o músico recebia um pedaço extra de pão, um cigarro, uma colherada adicional de sopa. Os cigarros eram particularmente valiosos porque podiam ser trocados por outros bens na economia clandestina do campo. Alguns músicos usavam esses recursos para ajudar colegas mais fracos. Outros os guardavam zelosamente como seguro para sua própria sobrevivência. Mas, além da remuneração material, essas atuações ofereciam algo intangível, momentos onde o músico podia exercer seu ofício, onde a identidade anterior à guerra como artista podia ressurgir brevemente. Para alguns, isso era crucial para manter a sanidade. A música os lembrava de que tinham sido pessoas talentosas, com identidade além de seu número de prisioneiro. Para outros, essa mesma reconexão com sua arte tornava tudo mais doloroso, transformando algo que havia sido puro em algo contaminado. Os sobreviventes que tinham servido como músicos privados raramente falavam sobre essas experiências após a guerra. Havia vergonha associada, um sentimento de ter estado demasiado perto do inimigo. Embora intelectualmente pudessem entender que não tinham tido escolha, emocionalmente lutavam com a memória de ter entretido seus algozes, de ter tornado a vida dos nazistas um pouco mais agradável. O canto forçado era uma ferramenta de humilhação e controle nos campos nazistas desde os primeiros dias do sistema concentracionário. Em 1933, quando os primeiros campos políticos foram estabelecidos, os guardas rapidamente desenvolveram o hábito de ordenar aos prisioneiros que cantassem enquanto marchavam, exercitavam ou eram castigados. O propósito era múltiplo: quebrar o espírito dos prisioneiros, criar ritmo para coordenar movimentos e proporcionar entretenimento sádico aos guardas. Eberhard Schmidt, prisioneiro em Sachsenhausen, descreveu a mecânica brutal desta prática. Os guardas gritavam ordens, passos iguais, marchar, cantar. Os prisioneiros que não conheciam as músicas eram espancados. Aqueles que cantavam muito baixo eram espancados. Aqueles que cantavam muito alto também eram espancados. Não havia como cumprir corretamente porque o objetivo não era o canto em si, mas a desculpa para infligir violência arbitrária. As canções que os prisioneiros eram forçados a cantar incluíam hinos nazistas, canções militares alemãs, marchas das SS e canções populares do folclore alemão. Mas os guardas também acrescentavam um elemento de humilhação específica, ordenando a grupos particulares de prisioneiros que cantassem canções associadas às suas identidades anteriores. Comunistas e social-democratas eram forçados a cantar canções do movimento operário. Prisioneiros religiosos deviam cantar hinos de suas denominações. Judeus eram obrigados a cantar canções hebraicas ou Yiddish diante de oficiais nazistas que zombavam. Este uso perverso de canções culturalmente significativas buscava corromper os símbolos de identidade dos prisioneiros, converter fontes de orgulho em instrumentos de vergonha. Mas a estratégia nazista tinha uma falha fundamental. Não podiam controlar completamente como os prisioneiros interpretavam internamente as canções que cantavam. Surgiu assim um fenômeno extraordinário: canções oficiais do campo que viviam vidas duplas, com significados radicalmente diferentes para guardas e prisioneiros. O exemplo mais notável foi a canção do campo de Dachau, composta em 1938 por Herbert Zipper, músico, e Jura Säufer, poeta, ambos prisioneiros austríacos. A canção tinha qualidade marcial, ritmo de marcha militar, estrutura que os nazistas consideravam apropriada. As autoridades do campo a adotaram como canção oficial, ordenando aos prisioneiros cantá-la regularmente.
mas a letra continha mensagens de resistência codificadas. Falava em permanecer firmes, em manter a esperança, na certeza de que o sofrimento atual eventualmente terminaria. Os guardas ouviam uma canção de ordem e disciplina. Os prisioneiros ouviam um hino de resistência. Essa dualidade semântica era possível porque a linguagem poética permite interpretações múltiplas. Uma frase sobre permanecer unidos diante das dificuldades poderia ser lida pelos nazistas como um chamado à cooperação com o regime do campo. Os prisioneiros a liam como uma exortação à solidariedade entre eles e resistência ao quebrantamento espiritual. A Canção dos Soldados do Pantano de Bürger Moor operava de maneira semelhante. Oficialmente, era uma canção sobre o trabalho nos pântanos, uma atividade que muitos prisioneiros em campos no norte da Alemanha eram forçados a realizar. A melodia era forte, o ritmo ajudava no trabalho coordenado. Mas a letra continha saudade pela liberdade, esperança de eventual libertação. Os guardas a toleravam porque facilitava o trabalho. Os prisioneiros a valorizavam porque expressava seus sentimentos proibidos. Essas canções oficiais de dupla leitura eram raras, mas poderosas. Mais comum era a prática de cantar canções proibidas em contextos clandestinos. À noite, nos barracões, prisioneiros se reuniam em grupos pequenos e cantavam em voz baixa canções de suas culturas, de seus movimentos políticos, de suas religiões. Essas sessões clandestinas eram altamente arriscadas, mas o risco valia a pena. O canto compartilhado criava comunidade. Em campos onde prisioneiros de dezenas de nacionalidades estavam misturados, as canções em idiomas específicos permitiam a grupos nacionais manter a identidade cultural. Os poloneses cantavam canções patrióticas polonesas. Os franceses mantinham vivas as canções da resistência. Os prisioneiros soviéticos cantavam canções revolucionárias russas. Cada grupo encontrava na música a conexão com o mundo exterior e a reafirmação de que existiam além dos seus números de prisioneiro. Os prisioneiros também compunham novas canções especificamente sobre a vida no campo. Essas composições originais eram formas de processamento do trauma, de documentação de experiências compartilhadas, de resistência por meio da expressão artística. Aleksander Kuliziewicz, prisioneiro polonês em Sachsenhausen, compôs e memorizou centenas de canções durante seu encarceramento. Depois da guerra, dedicaria sua vida a preservar e apresentar este repertório. As canções originais do campo abrangiam uma ampla gama de estilos e temas. Algumas eram satíricas, zombando sutilmente dos guardas ou das absurdidades do sistema concentracionário. Outras eram lamentos, que expressavam o sofrimento e a perda. Algumas eram hinos de resistência, declarando que o espírito humano não podia ser quebrado. Outras eram simplesmente documentais, narrando em verso eventos específicos do campo. Os compositores dessas canções enfrentavam desafios únicos. Deveriam memorizar suas criações porque escrevê-las era geralmente impossível ou muito arriscado. As melodias deviam ser simples o suficiente para que outros prisioneiros pudessem aprendê-las rapidamente. As letras deviam ser memoráveis, mas também suficientemente ambíguas para proteger o compositor se fossem descobertas. A transmissão oral dessas músicas criou uma forma de arquivo, vivo. Prisioneiros que eram transferidos para outros campos levavam as músicas consigo. Eles as ensinavam a novos companheiros. Variantes e versões regionais se desenvolviam. Ao final da guerra, existia um vasto repertório de músicas do campo, preservado na memória coletiva dos sobreviventes. Os grupos religiosos usavam canções como forma de manter a prática espiritual. Os sacerdotes católicos poloneses em Dachau organizavam coros que cantavam música litúrgica. No Natal, apresentavam kolędy, canções de Natal polonesas, e música de sopki, obras tradicionais de natividade. Essas apresentações eram simultaneamente atos de devoção religiosa e resistência cultural contra a tentativa nazista de erradicar a identidade polaca. Os prisioneiros judeus mantinham tradições musicais hebraicas e Yiddish. Em alguns campos, particularmente em guetos do leste da Europa antes das deportações finais, a música Yiddish florescia.
Atores de rua nos guetos de Łódź, Varsóvia e Cracóvia compunham e apresentavam canções que refletiam a vida do gueto. Essas apresentações proporcionavam entretenimento, mas também permitiam à população processar coletivamente sua situação. Hirsch Glick, poeta jovem no gueto de Vilna, compôs Sag nicht kein Mol, Nunca Digas, também conhecida como Hino Partisano. A canção se tornou um dos hinos mais reconhecidos de resistência judaica durante a guerra. A letra instava a nunca dizer que este é o caminho final, a manter esperança mesmo na escuridão mais profunda. Ela se propagou através de guetos e campos, cantada em segredo como declaração de que o povo judeu sobreviveria. A música também servia como ferramenta mnemotécnica. Prisioneiros que haviam sido professores antes da guerra ensinavam em segredo a prisioneiros mais jovens. Sem livros, nem materiais escritos, usavam canções para ajudar os estudantes a memorizar informações. Poemas longos, dados históricos, até fórmulas matemáticas eram convertidos em canções. A educação clandestina, proibida sob pena de morte, continuava através do veículo da música. Os prisioneiros políticos, particularmente comunistas e social-democratas, tinham um longo repertório de canções de seus movimentos. Essas canções haviam sido cantadas em manifestações, reuniões e greves antes da guerra. Nos campos, adquiriram um novo significado. A Internacional, hino socialista, era cantada em voz baixa nos barracões à noite, lembrando aos prisioneiros políticos suas identidades como militantes, como pessoas que haviam escolhido resistir, mesmo sabendo dos riscos. Após a libertação, muitas destas canções foram coletadas por sobreviventes e acadêmicos. Em 1948, Shmerke Kaczerginski publicou Lieder von die Ghettos und Lagern, Canções de Guetos e Campos, a primeira antologia importante deste material. O trabalho de preservação continuou durante décadas. Francesco Lottoro, pianista italiano, dedicou sua carreira a recuperar e gravar música composta em campos e guetos. As gravações e partituras preservadas são documentos históricos de valor incalculável. Proporcionam uma perspectiva sobre as experiências emocionais e intelectuais dos prisioneiros que nenhum testemunho falado pode capturar completamente. A música revela o que as pessoas sentiam em seus momentos mais privados, o que lhes dava esperança, como processavam o trauma, como mantinham a humanidade. O escritor italiano Primo Levi, sobrevivente de Auschwitz, explorou extensivamente o que chamou de zona cinza, esse espaço moral ambíguo entre a vítima clara e o perpetrador claro. Os músicos, boxeadores e artistas do campo ocupavam precisamente essa zona. Eles não escolheram livremente participar, mas sua participação conferiu vantagens de sobrevivência que outros não tiveram. Entender isso intelectualmente como ausência de culpa real não eliminava o peso emocional que carregariam pelo resto de suas vidas. Quando as tropas soviéticas liberaram Auschwitz no 27 de janeiro de 1945, os músicos sobreviventes das orquestras do campo enfrentavam um futuro incerto. Eles haviam sobrevivido quando milhões haviam morrido. Seu talento musical tinha sido sua salvação. Mas essa mesma salvação estava entrelaçada com sua participação involuntária no funcionamento do campo de extermínio. Os boxeadores que sobreviveram carregavam um peso psicológico ainda mais específico. Harry Haft havia golpeado 76 homens, sabendo que cada vitória significava a execução de seu oponente. Salamo Aroch havia pelejado aproximadamente 208 lutas, cada uma potencialmente mortal para o perdedor. Tadeusz Pietrzycowski havia lutado dezenas de vezes, acumulando vitórias que lhe deram privilégios, mas também cumplicidade em um sistema que recompensava a violência entre prisioneiros. Anita Lasker-Wallfisch, cellista da orquestra feminina de Birkenau, viveu décadas lutando com memórias de ter tocado para Joseph Mengele, o médico das SS, conhecido como o Anjo da Morte. Mengele realizava experimentos médicos sádicos em prisioneiros, particularmente gêmeos e crianças. Era responsável por seleções onde milhares eram enviados para as câmaras de gás. E apreciava Schumann. A yuxtaposição a perseguia. Não era que Mengele fosse um bruto ignorante que acidentalmente apreciava boa música.
Era uma pessoa educada, culta, segundo padrões convencionais. Entendia música clássica, podia discutir suas complexidades técnicas. Essa capacidade de apreciação estética coexistia nele sem conflito aparente com sua brutalidade homicida. Para Lasker Wallfish, essa realidade era mais perturbadora do que a crueldade pura. Os anos imediatamente posteriores à libertação foram particularmente difíceis. Os sobreviventes enfrentavam a tarefa de reconstruir vidas em um mundo que havia mudado irreversivelmente. Muitos haviam perdido famílias inteiras. Suas comunidades haviam sido destruídas. As habilidades que tinham antes da guerra eram às vezes inúteis no novo contexto. Para músicos e artistas, havia a questão adicional de se podiam ou deviam retornar aos seus ofícios. Como poderia alguém que tinha tocado nas portas de Auschwitz voltar a tocar em uma sala de concertos normal? Como poderia a música, que tinha sido tão profundamente corrompida nos campos, recuperar a pureza? Alguns nunca voltaram a tocar. O trauma era profundo demais. Seus instrumentos estavam contaminados com memórias de fumaça de crematórios, de gritos silenciados, de rostos de companheiros marchando em direção à morte, enquanto a música soava. Escolhiam outros caminhos, outras profissões, qualquer coisa que os permitisse se distanciar daqueles anos. Outros encontravam na música um caminho para a cura. Karel Ancherl, que havia dirigido a orquestra de Theresienstadt e havia sido filmado para a propaganda nazista, sobreviveu e reconstruiu uma carreira distinta como maestro. Para ele, a música era demasiado fundamental para sua identidade para abandoná-la. Ele escolheu redimi-la por meio da excelência artística em liberdade. Os boxeadores enfrentavam seus próprios demônios específicos. Harry Haft tentou usar o boxe profissional nos Estados Unidos como forma de expiação. Esperava que os artigos em jornais sobre suas lutas pudessem ser lidos por sua namorada desaparecida ou por familiares que não conseguiu localizar. Ele lutou durante 2 anos, culminando em sua luta de 1949 contra Rocky Marciano. A derrota para Marciano marcou o fim de suas esperanças no ringue. Mais tarde, afirmou ter jogado a luta sob ameaças da máfia, embora a veracidade disso seja incerta. O que é certo é que ele nunca encontrou paz com o que fez para sobreviver. Décadas depois, quando um jornalista lhe perguntou sobre arrependimentos, Harry olhou suas mãos deformadas e respondeu que seus arrependimentos eram as vidas que passaram por essas mãos. Salamo Aroch viveu com culpa semelhante. Depois da libertação de Auschwitz, foi transferido para Bergen-Belsen, onde continuou a realizar trabalho escravo até que tropas aliadas liberaram esse campo em abril de 1945. Encontrou-se lá com Marta Yechiel, também sobrevivente de sua cidade natal. Casaram-se e eventualmente emigraram para Israel. Arosh construiu uma nova vida como professor de educação física e boxe. Deu discursos inspiracionais sobre sobrevivência. Em 1989, sua história se tornou o filme Triunfo do Espírito, estrelado por Willem Dafoe. Arosh atuou como consultor, voltando emocionalmente a Auschwitz múltiplas vezes durante as filmagens. O filme gerou controvérsia. Jacques Razon, outro boxeador judeu de Salônica e antigo companheiro de equipe, processou Arosh e os cineastas por mais de 20 milhões de dólares, alegando que haviam roubado sua história e que Arosh havia exagerado suas conquistas. A disputa refletia as complexidades da memória e do testemunho do Holocausto. Em situações tão extremas, as memórias se fragmentam, as narrativas se entrelaçam, a verdade precisa se torna difícil de estabelecer décadas depois. Os artistas que tinham atuado em cabarés e teatros também lutavam com suas experiências. Jetty Cantor, sobrevivente do cabaré de Westerbork, teve uma carreira de sucesso pós-guerra, mas raramente falava publicamente sobre suas experiências durante a guerra. A vergonha de ter entretido os nazistas, embora fosse completamente forçada, era difícil de processar e mais difícil de explicar àqueles que não haviam vivido essas circunstâncias. O conceito de culpa do sobrevivente é bem documentado entre vítimas do Holocausto. Muitos sobreviventes se perguntavam por que haviam vivido quando outros melhores, mais dignos, mais jovens, haviam morrido.
Essa culpa era amplificada para aqueles cuja sobrevivência havia estado ligada a fornecer valor aos nazistas. Não apenas haviam sobrevivido arbitrariamente, haviam sobrevivido especificamente porque haviam servido a seus opressores. O tratamento psicológico do transtorno de estresse pós-traumático não estava bem desenvolvido nos anos imediatos ao pós-guerra. Os sobreviventes foram, em sua maioria, deixados para processar seus traumas sozinhos ou com apoio limitado de comunidades igualmente traumatizadas. Muitos escolheram o silêncio, tentando enterrar memórias que eram dolorosas demais para confrontar. Os filhos de sobreviventes, a chamada segunda geração, muitas vezes cresciam em lares marcados por silêncios e traumas não processados. Alguns pais nunca falavam sobre suas experiências. Outros falavam constantemente, mas de formas fragmentadas que deixavam os filhos tentando montar narrativas coerentes de eventos incompreensíveis. O trauma era transmitido geracionalmente, embora os detalhes específicos permanecessem ocultos. Alan Scott Haft, filho de Harry Haft, escreveu eventualmente a biografia de seu pai, explorando não apenas o que Harry havia sofrido, mas também como esse sofrimento havia moldado sua vida familiar posterior. Harry havia sido um pai difícil, marcado pela ira, pesadelos, incapacidade de se conectar emocionalmente. Os fantasmas de Jaworzno habitavam seu lar décadas após a libertação. Os sobreviventes que participaram do entretenimento do campo também enfrentavam perguntas das comunidades de sobreviventes. Alguns outros sobreviventes olhavam-nos com desconfiança. Por que haviam recebido privilégios? Tinham sido amistosos demais com os nazistas? Traíram colegas prisioneiros para manter suas posições? Essas acusações, geralmente infundadas, adicionavam outra camada de dor. Nos últimos anos, houve um maior reconhecimento da complexidade dessas experiências. Museus do Holocausto e centros de estudo acadêmico têm trabalhado para documentar as múltiplas formas como os prisioneiros sobreviveram. Não há uma hierarquia moral simples de resistência heróica versus colaboração covarde. A realidade era infinitamente mais complicada. As gravações de depoimentos em vídeo, particularmente o projeto USC Shoah Foundation, iniciado por Steven Spielberg, preservaram milhares de histórias de sobreviventes. Alguns músicos e boxeadores finalmente compartilharam suas experiências completas nessas entrevistas, décadas depois dos eventos. Seus depoimentos são recursos inestimáveis para entender as dimensões psicológicas do sistema concentracionário. O entretenimento nos campos nazistas revela verdades incômodas sobre a natureza humana e sobre como sistemas totalitários funcionam. Não é suficiente entender o Holocausto como um choque entre perpetradores malignos e vítimas inocentes. A realidade incluía vastas zonas cinzentas onde as pessoas tomavam decisões impossíveis em circunstâncias impossíveis. Os músicos, boxeadores e artistas que sobreviveram nos campos por meio de seu talento não eram heróis no sentido tradicional. Também não eram colaboradores em nenhum sentido significativo. Eram seres humanos presos em situações projetadas para destruir a humanidade, que encontraram formas de sobreviver usando os únicos recursos que tinham. Suas experiências nos desafiam a expandir nossa compreensão de vitimização, resistência e as escolhas morais em contextos de opressão extrema.